Amém, tudo bem com vocês? Graça e paz, Jesus abençoe cada um. Pessoal, eu tô aqui para trazer uma mensagem que o Senhor tem falado comigo, né? Muito tempo que eu não gravo um vídeo de algum devocional. Eu tô aqui hoje para trazer algo que o Senhor tem falado comigo. Espero que edifique a sua vida, que seja bênção para você. Eu quero compartilhar um texto, João 21:15, um texto muito conhecido, de um certo confronto, né? Jesus está confrontando Pedro, todo mundo conhece. Jesus chega a Pedro e diz: Pedro, depois de tudo ter acontecido, de Pedro ter negado, Jesus chega em Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Ô Pedro, você me ama? Será que você me ama realmente? E é muito maravilhoso esse texto porque nos confronta a pensarmos será que nós amamos realmente Jesus. O texto vai dizer: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus repete essa pergunta por 3 vezes: Pedro, será que você me ama? E no final de tudo aqui, das 3 vezes que Jesus pergunta, ele vai dizer: então se você me ama, Pedro, cuida dos meus. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo sobre conversão instantânea, rápida, e conversão demorada. Porque se nós pegarmos o exemplo de Paulo na Bíblia, o exemplo de Paulo, ele se converteu num piscar de olhos, foi rapidinho. Ele viu a luz, o Senhor escolheu, ele viu a luz e se converteu, se tornou cristão, se tornou um seguidor. Parece até loucura, né? Mas Paulo foi da noite para o dia. E Pedro, eu me identifico com a conversão de Pedro, porque ele caminhou 3 anos e ele demorou a entender. Ele demorou a entender que havia uma fonte que jorrava água viva, uma fonte inesgotável de água pura, de água que matava a sede. Pedro errou, Pedro fez tudo de errado, Pedro viveu uma vida caminhando com Jesus e fazendo coisa errada. Olha aí que exemplo ruim. Mas o que eu chamo a atenção é que mesmo Pedro sendo quem ele era, Jesus nunca deixou de amá-lo. Pedro sendo estourado, Pedro sendo um cara assim cheio de problemas, de defeitos e de dificuldades, Jesus nunca deixou de amar Pedro, sabe? Paulo foi da noite pro dia, mas Pedro caminhou 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos com Jesus. Talvez ele ia no templo adorar, chorava com Jesus, pensava: encontrei o Mestre, o Messias prometido está perto de mim. Mas mesmo assim não adiantou. Pedro demorou para se converter, ele negou Jesus, ele fazia tudo de errado, ele era ignorante. Mas chegou um tempo que Pedro teve que se ajeitar. Jesus se ascendeu aos céus, não estava mais no meio deles, e Pedro teve que pensar: a escola que eu aprendi com o mestre, o discipulado que eu tive, o que vai servir? E Pedro começou a viver uma vida diferente, e é para isso que eu chamo a atenção. Pedro começou a transformar sua vida. Pedro começou a usar o exemplo daquele que ele tinha vivido com ele 3 anos. Pedro começou a ser transformado, porque no momento que Pedro precisou de Jesus, Jesus não apontou o dedo para ele e julgou ele. Não, Jesus não te aponta o dedo e não me aponta o dedo de você é pecador, você pecou, você está errado, pode parar. Mas Jesus diz: ei, se você me ama, você errou lá, né? Mas não tem problema não. E se você me ama, vai para cima, levanta a cabeça e cuida dos meus. Levanta e começa a caminhar. Se você me ama, não para. E Pedro é confrontado, depois de ter negado Jesus, uma profunda amargura. Ele vai para o quarto, penso eu, triste, chorar, ficar isolado. E Jesus o procura e o confronta: você me ama? E Pedro é como se tivesse pensado: ele não desistiu de mim, ele não parou de me amar, ele se importa comigo, ele está junto comigo, eu errei e ele está me dando uma segunda chance. E Pedro começa seu ministério, ele começa a pregar, 3.000 almas são convertidas. Pedro começa a caminhar, ele cura um homem na porta de um templo, um aleijado. Pedro andava e caminhava pela rua, a sombra dele passava e curava as pessoas. Mas não é porque ele era bom, mas é porque ele entendeu que havia alguém maior que estava cuidando dele.
alguém de autoridade, que tudo que ele pedia no nome desse alguém, que é Jesus, acontecia. Então a questão foi que Pedro entendeu que ele não estava sozinho, que havia alguém para ele se apoiar. Esse alguém é Jesus, que também, apesar de todos os nossos erros, nos chama, nos faz: ei, levanta e cuide dos meus, vem caminhar, sai do quarto, sai ali da tristeza, da amargura, do escuro e vem caminhar na luz comigo. Esse é o Jesus que nós conhecemos. E o que diz para Pedro: e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia tantas trevas ali, tanto o eu, porque nós temos o eu, e o eu, ele é decepcionante, porque a minha tradição é o que eu aprendi, é o meu jeito, é o meu costume, e eu vou exercer isso, eu vou ser eu. Mas a partir do momento que Jesus entra, assim como entrou na vida de Paulo, na vida de Pedro, nosso coração muda, e aquilo que todo mundo diz: não vivo mais eu, então nós paramos de viver o eu e Cristo vive em nós. Então nós começamos a ter ações e atitudes diferentes, sabe? E Paulo, Pedro entendeu isso. Um demorou um dia, um segundo, ele viu a luz e se converteu. O outro demorou muito tempo. Cada um tem o seu tempo, mas a palavra que eu tenho é: não desista, não pare de caminhar. Se o pecado está difícil, está te fazendo parar, não pare, porque vai chegar um momento que as coisas vão acontecer. E para isso acontecer, nós precisamos estar conectados na videira verdadeira, que é Jesus. Amém? Então, assim como Pedro, seu pecado foi jogado no mar de esquecimento, assim como Paulo, que matava cristão, que o seu pecado foi lançado longe, o Senhor nos diz: nosso pecado não vale nada perto da graça, a graça que vem dele. Então que nós possamos caminhar em renovação de mente, que nós possamos viver uma vida totalmente diferente daquilo que nós vivemos no passado, porque Jesus tem uma nova vida a cada amanhecer para nós. Amém. Que Jesus possa te abençoar, Jesus possa ter falado com você com essa palavra.